Olá, sejam bem-vindos ao podcast da La Longevité. Meu nome é Aleter Ribeiro e esse podcast ele tem o intuito de conectar você com o seu futuro, com a sua longevidade ativa. Hoje no nosso podcast nós vamos conversar com a Carla Fabiana de Andrade Gonçalves Iori. Já Já dá um texto. Nome de rainha. Isso. Só a casta que eu não vim, mas podia ter sido. Carla, você é formada em Ciências Econômicas pela UEM, especialista em Gestão Financeira e Contábil, fez mestrado em Desenvolvimento Econômico, também formada em História e estudante de Psicologia. Isso. Uau! Carla, você dá aula, né, professora, há mais de 15 anos. Um prazer imenso ter você aqui, minha amiga do coração. Faz tempo que a gente está programando esse bate-papo, né? E hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito gostoso que é leitura, né? Esse hábito que traz tantos benefícios para a nossa vida. Muitas pessoas não conseguem adquirir esse hábito, têm uma certa dificuldade, né? Outros leem um livro por semana. Então, esse hábito da leitura eu acho que causa muita curiosidade nas pessoas. Eu fui ler um pouquinho sobre a leitura, o que os cientistas dizem sobre a leitura e essa relação com longevidade. E existem muitos benefícios que a leitura traz para esse público, né? Para nós que estamos já caminhando, todos nós queremos ter uma longevidade ativa, se não, acho que a gente pode dizer que a maioria das pessoas querem ter uma longevidade com qualidade, né? Querem chegar à idade mais avançada e ter essa saúde mental que a gente busca diariamente, né? E, segundo estudos científicos, os benefícios da leitura vão além dessa saúde mental, né? Ele traz muito mais do que um lazer, mas ele previne certas doenças, como as demências, como o Alzheimer, por exemplo. Como que você, né, nesse mundo de economia, nesse mundo aí agora de história e psicologia, quando que em você nasceu esse hábito da leitura? Bom, primeiramente é uma alegria imensa estar aqui. Realmente foi programado já há tanto tempo. É uma amizade que cresce dentro desse universo da leitura mesmo, das coisas que a gente aprofunda, né? Sim. Daqueles assuntos que saem assim da superfície das coisas. E eu acho que a nossa amizade, de certa forma, é baseada. Eu me lembro que há bastantinho tempo eu li um livro e eu lembrei de você. Eu falei, nossa, isso... Não sei se você lembra que eu acabei mandou para mim. Mandei Sim. um WhatsApp. Então, enfim, é uma alegria estar aqui. E essa pergunta é muito pertinente no começo, assim, da nossa conversa, depois dessa apresentação do currículo, que na verdade são títulos, mas eles são nomes que a gente dá para uma construção que a gente faz, né? Eu penso no currículo dessa forma, assim, são só nomes, mas quem constrói essa história é o indivíduo. E isso que parece ser amplo tem tudo a ver com leitura mesmo. Então, eu me reconheço como leitora, não tenho tanto tempo assim, falar que eu sou uma leitora dentro disso que a gente pensa de universo de leitura, de quantidade de livro, de hábito, essa coisa mais medida assim. Eu consigo reconhecer isso há pouco tempo, mas eu sempre me vi na escola, na minha família, como alguém com curiosidade e que a minha família não respondia aquilo que eu buscava. Sim. O meu círculo de contatos, sou muito próxima das minhas primas, que eu fui rodeada delas na infância, mas algumas coisas eu não identificava ali. Então eu me lembro que eu pegava um livro e eu queria ler aquilo, enquanto as minhas primas, minhas amigas queriam brincar de outras coisas. Então o livro, quando eu paro para pensar e fazer esse processo de reconhecimento, eu percebo que a curiosidade, a busca, o tentar entender, a necessidade de que as coisas façam sentido, é uma coisa minha, natural mesmo. Agora, eu acho que
que eu consegui um hábito de leitura a partir do trabalho que eu escolhi, das coisas como foram acontecendo. Eu digo isso porque, antes de mais nada, eu acho que não é dizer assim, nossa, mas ela já nasceu gostando de ler e eu nunca gostei de ler, né? Isso já pode afastar um pouco. Sim. E a coisa não é bem assim. Sim. Né? Sim. Então, esse hábito, eu reconheço ele há pouco tempo, então eu tenho uma boa carga de leitura, mas isso também vai variando conforme o meu tempo, a minha disponibilidade em termos de trabalho. Não é simples encaixar a leitura, porque a leitura pode ser de prazer, por entretenimento, mas ela pode ser técnica, ela pode ser didática, ela pode ser de tantas formas. E você lê mais de um livro por vez? Mas, não, eu ando com 1000 livros. Eu sou, isso que você fala, Lê, é fundamental, porque isso eu não li em nenhum lugar. Eu li ontem, que eu fui fazer um outro projeto com base de leitura e tal, e a dica do autor era essa, que eu já fazia há muito tempo. Eu tenho sempre um livro na bolsa. Isso já virou briga de casal, vira dilema de viagem, porque muitas das vezes eu não consigo ler. Então eu saio para fazer uma coisa, sei lá, eu tenho o dia cheio e aí meu marido sabe que eu não vou ler. Mas eu tô com o livro, eu tô com peso na bolsa, aquilo me custa um peso. Aí ele fala, para que você lê? Eu falo, porque se acontecer de dar tempo, eu não vou ler. Você vai ler. E de fato isso muitas vezes aconteceu, né? Às vezes eu tô na fila do mercado e tenho, assim, tô com vontade, eu abro o livro, fico esperando e leio. Então... E você consegue ler se tiver barulho? Você consegue se conectar? Estou perguntando porque eu tenho dificuldade. Se tiver alguém vendo TV, alguém... na praia, por exemplo, não consigo ler. Entendi. Porque eu gosto de ver quem está passando, presto atenção no movimento, então eu não consigo me concentrar. Na fila do banco já li, mas se tiver muito barulho, eu não concentro. Eu acho que eu tenho que trabalhar isso em mim. Eu acho que eu até misturo com um outro assunto. Eu acho que faz parte também, essa melhora do hábito da leitura, ela está junto com o processo de autoconhecimento. Sim. Quando a gente começa a identificar assuntos que me interessam mais, aí eu começo a me propor leituras dentro de alguns ambientes que vai me facilitar esse processo de concentração, né? Não sei se eu sou clara. Sim, não, estou entendendo. Então, assim, se eu tô na fila do mercado, eu não vou ler um livro didático igual esse que eu tô na bolsa, que vai ser bem difícil de eu ler, porque o assunto é chato. Mas eu preciso dessa leitura. Então, aí eu preciso de olhar para mim e falar, escuta aqui, Carla, o assunto é sério, você precisa se concentrar. Você precisa disso. Então aí eu exijo mais de mim. Se for na praia, né, então assim, aí eu vou propor um negócio leve, porque senão eu não vou conseguir mesmo. Então eu acho que você vai, dentro disso que você vai se reconhecendo, aí você vai se propor algumas leituras e num processo e eu acho que isso é fundamental, né? Ter uma relação muito sincera consigo mesmo. Então eu realmente converso comigo o dia inteiro. Então eu falo, olha, você para de se boicotar, porque você está sendo ridícula, você sabe que você não vai ler. Então eu me dou bronca toda hora, né? Eu falo, que horrível você fazer isso com você. Sim. E isso me ajuda, porque eu sou muito sincera comigo, entende? Então, assim, uma coisa fundamental na leitura, e eu acho que em várias dimensões da vida, é eu me propor a fazer algo por mim, não para mostrar. Porque esse universo da leitura, principalmente nos dias atuais, tem muito disso. Eu participo de alguns clubes de leitura e isso eu falo, olha gente, se for pra gente orar por alguma coisa, que a gente peça para não se deixar levar pela vaidade de se achar intelectual. Porque se for por isso, aí a gente abre mão, porque disso já tá cheio de coisas. A gente pode fazer muitas coisas, né? Então... não se deixar levar ou não se propor o hábito da leitura, se ao ser sincera consigo mesmo, você falar, é só para eu contar para os outros que eu leio. Aí não precisa, tá tudo bem, não precisa ler. Né? Assim, porque essa proposta do universo da leitura, que a gente vai discutir, que traz tantas coisas, ela só é válida se for transformadora. Se ela for me tornar uma pessoa que penso coisas mais elaboradas,
e que aí eu passo a tomar decisões melhores e passo a ser um agente de transformação social, aí bem legal. Sim. Se for para eu ler, para eu contar que eu li e que, assim, não é não lembrar o que eu li, porque eu também não lembro de várias coisas que eu leio, mas aquilo fica dentro de algum lugar. Sim. Aquilo fica em alguma situação, você recorre àquilo, sabe? Eu acho que é igual... Eu falo bastante, né? Você vê que eu não deixo você perguntar, mas eu já vou deixar, peraí. É como você... Sei lá, você vai trabalhar com mecânica, você vai arrumar um carro, você precisa de um monte de ferramentas. Com uma coisa, eu não sei o nome das coisas lá, das ferramentas, sim, mas sim. você precisa de várias, um parafuso de um tamanho, outra. Então, você precisa se disponibilizar de várias ferramentas para você tocar a vida. Então, às vezes uma leitura vira uma ferramenta que fica solta lá, que você não sabe quando você vai usar. Sim. Mas em algum momento ela serve você num parafuso. Você busca ela lá. Né? Uhum. Agora, se for para passar o olho, dormir, levantei, ou eu, no fundo eu olho para aquela leitura e acho aquilo uma chatice, tá tudo bem não ler, né? Eu não me dou bem com atividade física até hoje, né? Que é uma coisa que eu super invejo em você, assim, eu quero saber que hora que ela vai chegar, como eu vou criar isso. Ela chega. Chega, né? Chega. Eu acho que a leitura tem um pouco disso. Em algum lugar isso tá dá uma guardado. viradinha assim. Então, por isso nunca falar não gosto de ler, não leio porque eu não gosto de ler, porque acho que a gente tem que se propor a experimentar, mas eu sei que em algum momento essa chave pode virar. Sim. Não sei se eu fui clara. Não, sim, foi clara, sim. Uma coisa que você falou que eu acho que é muito importante é esse agente transformador que a leitura é, mas primeiro em mim. Em mim. Né? Primeiro em mim. É muito legal. E você já ouviu falar que a leitura é a ginástica do cérebro? Já. E eu acho que ela faz sentido. Porque ela propõe muitas coisas que passam pela linguagem, no sentido de você aumentar vocabulário, de você ter um repertório maior de respostas, né? Então, é mais ou menos quando a gente fala de filme. Ah, o que você acha de tal personagem? Você viu aquilo? Sim. Ah, então, é que eu vi tal filme e me lembrou. E o livro traz isso, invariavelmente, né? Ele aumenta esse repertório. Mas mais do que isso, à medida que você vai lendo, incluindo esse hábito, devagarzinho, assim, eu me lembro muito, sempre que eu vou falar de leitura, eu lembro de um professor que eu não lembro nem o nome dele, eu só sei que ele falou, só não vale ler revista Caras, não vale porque... E hoje eu discordo dele. Eu acho que vale ler tudo. Eu leio, eu consigo pensar em ideias, né? Eu acho que a leitura te traz um universo de ideias muito grande. Às vezes você até olha e fala assim, nossa, por que eu não pensei nisso antes? Né? E você acaba criando essas sinapses neurais e melhora também o estresse. Pelo menos eu digo que pra mim, assim, às vezes ela consegue dar aquela... baixa na ansiedade, né? E a leitura é uma aliada de redução de estresse. E quando fala em elevar a autoestima, eu fiquei pensando, como que a leitura vai elevar a autoestima? Eu acho que nesse sentido que a gente está conversando aqui. De, por exemplo, você chega na roda de pessoas que você nunca viu, numa festa que você foi convidado, sei lá, em um evento social, e você tem assunto para conversar. Exatamente. Né? Porque quando você não tem conteúdo, exatamente, você fica, o que eu vou falar agora? A gente vai falar, a primeira palavra ou frase que a gente sempre fala, nossa, hoje tá calor, ou choveu, hoje tá chovendo, né? E depois? Você me veio a imagem de um cantor, né? Quando você vai num barzinho, num show, e você pede uma música e o cara não sabe a música, aquilo é muito triste, aquilo né? É triste. Você fala, nossa, não tá no meu repertório, nossa, que coisa... E a leitura te dá repertório mesmo. Repertório. Né? Então, eu acho que é nesse sentido a autoestima. Te dar esse repertório. Sei lá, cada um tem uma coisa em si que dá uma pira, né? Tipo, pode ser estética, pode ser intelectual, sei lá, você tá com um dente quebrado. Você começa a rir mais assim, você tem um pouco de vergonha, até aquilo se ajustar ou não. Sim. Mas se aquilo não se ajusta, você passa a ter o hábito de falar assim.
ou sei lá, mulher tem muito mais coisas possíveis a ser dita. Sim. Isso te dá uma baixa autoestima. Quando você corrige isso e fala, nossa, eu posso sorrir porque meu dente está ajustado, sim. ou o meu dedo que era quebrado arrumou, agora eu posso fazer minha mão, vai ficar lindo, sei lá, 1000 coisas. Mulher tem muito disso, né? Se a gente não depilar a perna, por exemplo, fala, você não quer colocar short, né? saia, jamais. Deus me livre, é horrível. Tem tanta, e cada um tem a sua, né? Que você fala, tô acima do peso, não gosto disso, ou enfim, cada um tem o seu. Com a leitura, a partir do momento que você tem esse universo, esse repertório mesmo, quando você se vê, você não precisa mais de externo, né? Sim. O teu assunto, você já é interessante por si só. Sim, e você fala, uau, o cara gostou de mim, né? Tipo, fiz uma amizade porque ela gostou do que eu falei, porque a gente se torna mais profundo mesmo. É mais interessante. Mais interessante. Com certeza. Bom, Carla, e para quem não tem o hábito da leitura, como fazer para criar esse hábito? Existe um caminho, assim, que possa facilitar? Tem pessoa que fala ler, né? Eu já ouvi gente falar assim, ó, me dê tudo, menos livro. E eu fico tentada a dar um livro para a pessoa. Mas você quer ver tristeza, e eu passo por isso, você falar assim, bom, aniversário de criança, né? Ainda mais eu que tenho criança pequena. Aí você fala para uma mãe, eu acho que vai dar um livro. Aí lá vem a chata da tia que vai querer dar livro, né? Primeiro porque livro não é tão caro quanto um brinquedo bom, né? Sim. Então a própria, às vezes mãe, tia, enfim, perto da criança já fala, pronto, vai me dar um livro. Já dá aquela... A criança não gosta de livro. Você está dizendo pela criança. Sim. Né? Então assim, o livro está lá. Um dia, se ela não estiver fazendo nada... ou você pode propor, ao invés de pegar o celular, ela pode pegar o livro. Sim. Eu sempre acho, Lê, que o caminho mais fácil é o educacional, então é de base. Quando criança, esse é o processo mais fácil. Você lê com suas filhas? Leio. Eu não sou aquela mãe muito pedagógica lúdica, eu sou bem paciente. Então, assim, falar que eu leio todas as noites e que é lindo, dá para fazer uma propaganda com a gente lá, não é assim. Então, eu sempre assinei um clube de leitura voltado para a idade específica das duas, tem uma estante cheia de livro. Por muitas vezes eu falei, eu não vou te dar essa roupa porque a mamãe comprou o livro, então o livro é mais importante, ou vou com elas na livraria, mas mamãe, esse livro é R$100, é muito caro. Olha, de fato R$100 é um valor significativo. Mas esse livro me parece tão legal que ele pode te propor coisas muito mais legais do que esse outro brinquedo que custa R$109 e é um plástico que daqui a pouco nós vamos jogar fora. Sim. Né? Então, eu tento com elas mostrar que o livro, assim como as outras coisas, pode ser caro, mas o que é caro? Né? Depende do que a gente escolhe. Né? Então, algumas coisas a gente dá menos valor e o livro é uma coisa importante. Elas não têm, por exemplo, ursinho de pelúcia em decoração, porque eu acho que o ursinho é fofo, é querido, mas eu acho ele muito caro, porque... Sim. Então é umzinho ali, que se elas desenvolvem um afeto pelo bichinho e tal, mas tem livros. Então, eu não vou dizer que é tudo lindo na minha casa, que eu consigo ler diariamente para elas, e que no começo foi fácil, não foi. Elas batem no livro, elas rasgam o livro, mas aquele objeto é conhecido para elas. Então, então, se a idade é de rasgar o livro, que rasgue o livro. Mas elas têm contato que a casa é uma casa com o livro. Sim. Né? Então, isso dizendo no universo da criança, que é a base. Quando a gente vai se tornando adulto, a coisa fica muito mais elaborada e mais complexa para você falar que não gosta, porque realmente isso não foi desenvolvido lá atrás. E também em mim não foi, né? Em mim também não foi. Agora, tem uma coisa que eu acho fundamental para todas as coisas que a gente vai fazer, que é a disposição para o novo. Realmente, se você falar, não quero, não gosto, tudo bem. Já criou uma barreira. Já criou uma barreira e aí isso só pode acontecer a partir do momento que você abre essa cortina, né, abre essa janela, vamos pensar assim, para esse ar entrar. Né? Então, assim, se você ficar fechado, o ar não entra.
Então, você abriu a janela, isso pode vir a ser algo. Então, falar assim, não gosto de livro, é um ponto ruim. Então, como se tornar como abrir esse espaço para essa possibilidade de se tornar um leitor? Pegar um livro pequeno, emprestar, uma revista com um texto mais interessante dentro da área, mas começar a trazer isso para dentro do teu ambiente, para dentro do teu espaço. E existe um acesso muito fácil ao livro, assim, que Existe. eu digo, porque tem biblioteca, que você Sim. não paga, você vai lá e faz uma carteirinha da biblioteca, Isso. empresta livro. Acho que o Sesc tem biblioteca, bom, eu já emprestei livro na biblioteca do Sesc. Prefeitura tem, biblioteca municipal. Em todas as cidades. Em todas. Não é só Maringá, uma cidade polo, né? Mas as cidades pequenas têm. Eu me lembro, veja, então eu gostava de livro, porque eu morava numa cidade de 8 mil habitantes e eu ia na biblioteca. Eu me lembro que com 15 anos eu peguei o Mein Kampf do Hitler, que eu queria entender por que ele escreveu na cadeia, né? Claro que eu não consegui terminar, mas eu me lembro que eu já... Então você veja, eu não li o livro uma curiosidade. de cabo a rabo, mas eu pegava umas frases, umas evocações que ele fazia, que era uma coisa maluca. Então, para ajudar quem ainda não é leitor, eu acho que está até me ocorrendo agora. Não se preocupe em ler um livro. Isso eu também converso em casa com meu marido, que ele tem uma ideia de que o livro você tem que ler do prefácio até o fim, senão aí você termina o livro, entrega o livro e fala, pronto, li o livro. Isso não vale a pena. É que a gente tem uma noção de tarefa, da leitura como uma tarefa de escola, de faculdade, Isso. entendeu? Terminei, pronto, aí eu posso guardar ele no armário, nunca mais olhar para ele, tá tudo bem. Eu li aquele livro. E é justamente essa visão, não dá essa visão de tarefa, não funciona para tanta coisa hoje em dia mais. Não. Então, ele conversa com a gente, o livro. Então eu tenho vários livros mesmo. Biblioteca, todo mundo me conhece nas bibliotecas, assim. Quantas e quantas vezes as minhas corrupções estavam voltadas a usar a carteirinha de alguém para pegar livro na biblioteca, me passar por outra pessoa, porque só aquela biblioteca tinha. Então, tô aqui revelando as minhas corrupções, né? Mas se propor a esse acesso, né? Sem se preocupar se você terminou de ler o livro. O tema te interessou, né? E às vezes o tema não está relacionado ao título. Sim. Né? Às vezes é um título provocativo, mas não tem a ver com o assunto. Devolve o livro, não leia, tá tudo bem. Sim. Aí encontrou um livro que é do seu interesse, o tema é interessante. Lê um pouco, não deu conta de terminar, põe ele do lado, se você emprestou, devolve, outro dia você volta, ou deixa ele... parar com essa noção de organização, que existe um lugar para livro também, porque normalmente o leitor não é organizado, né? Assim, os livros estão misturados, as páginas estão abertas. Se a gente olhar as lives hoje, né? Você vê que o cara é leitor quando a estante dele tá uma bagunça. Se tiver organizado, é um ambiente decorativo. Porque aí você... Às vezes nem é uma estante. Às vezes é um cenário, né? Cenário. O cara tá com chroma key ali. Porque às vezes eu leio e falo, olha, ninguém tira dessa página que eu estou nela e eu sei que a minha ideia tá aqui. Se alguém tirar, eu me perco. Aquele livro pode ficar uma semana, aquela página aberta. Sim. Eu posso voltar ali. E aí eu tô com outros livros também, né? Então, sem se preocupar, eu acho que o primeiro passo é não se preocupar com essa obrigação de começar. O livro tem 200 páginas. Se ele te interessar, leia um capítulo. Sim. Né? E à medida que isso vai tomando forma, você vai entendendo que para você entender o assunto inteiro, em algum momento você precisa ler o livro inteiro ou não. Aí isso vai se adequando à individualidade de cada um. Sim. Você se emociona lendo, Carla? Meu Deus, chora. Eu já lembrei de um aqui, eu já tenho vontade de chorar, porque esse foi o que eu mais chorei. Precisamos falar sobre Kevin. Eu quase comprei esse livro semana passada. Nossa Senhora da Aparecida, quando eu chorei com aquele livro. Então, porque esse foi o que eu chorei muito. Não, estava grávida, não tinha nada disso. Era porque a história para mim foi muito forte. Então eu choro. Eu acho que... Você ri? Rio muito. Nossa. E aí a responsabilidade é muito do autor, né? De te fazer entrar na história dele.
E aí a gente começa a ficar com esse amigo imaginário, que é o autor. De certa forma ele é imaginário porque eu não conheço ele pessoalmente. Mas você começa a entender como os autores funcionam, como eles escrevem, o que eles escrevem mais, menos. Mas eu acho que você chegou num ponto fundamental, Lê, que é o quanto a vida como a gente leva, muito baseada na razão, e aí a gente tem ideias, né? A gente falou de ideias, a gente tem ideia para o trabalho, ideia para isso, ideia para aquilo. Mas o mais legal é o livro que te resgata uma emoção. Te tira daqui. Te tira. Coisa que às vezes uma experiência de vida não faz, porque a vida está nessa rotina, nessa superficialidade de ter que fazer, dessas tarefas, desses livros que a gente tem que começar e terminar, começar e terminar, começar e terminar, as sensações vão ficando muito guardadas. E os livros têm esse poder de te fazer assim... No mundo literário tem uma coisa, né? Que você termina alguns livros, você tem ressaca, você fala, não consigo ler mais nada porque eu ainda tô lá. Você tá de ressaca mesmo, emocional. Porque tem autores e autores, e tem gente que é capaz de te tirar de si mesmo. Que você fala, meu Deus, eu não acredito. Tô em outro lugar agora, eu não consigo voltar aqui. Espera um pouco. Então... Já ri muito, já chorei muito, já fiquei muito brava. Isso eu adoro, porque eu vou para o caminho mais racional sempre. Sim. E para mim o livro tem essa coisa de me propor experiências fortes, emocionais. Você se coloca no lugar do personagem quando você lê um livro mais, não sei, romanceado, de história, alguma coisa assim? Ah, sim, a gente... Porque eu tenho muito isso, parece que eu estou dentro. Tem autor que tem essa capacidade de te levar para dentro do enredo do livro. Então, a psicologia tem uma coisa para explicar isso, que invariavelmente isso acontece, né? Freud vai chamar isso de transferência. Você pode, no mesmo livro, se a gente lê um livro igual, você pode se identificar e se colocar no lugar de um personagem que não vai ser o mesmo do meu. Sim. Nós estamos falando, então, de transferir coisas que são nossas para um personagem. Sim. Então, o livro tem essa mágica fantástica que é falar da gente. Sim. É falar da gente. Eu estou lendo mais agora no livros de autoconhecimento mesmo, né? E chega algumas partes você fala assim, não quero olhar para isso. Não quero olhar para isso, mas você tem que olhar. E dá vontade de pular, entendeu? Falar, não, agora eu não queria olhar para isso. E eu acho o livro mágico, assim, nesse sentido que você está falando, de trazer a gente para nós mesmos, né? Para você olhar para você mesmo e falar assim, eu estou nesse lugar. Agora é o horário e é a hora de eu olhar para mim nesse lugar. E às vezes, muita gente não quer, que é mais fácil fugir, né? Por que eu fiquei com tanta raiva desse cara nesse livro, né? Sim, por que ele é tão troglodita? Mas o que ele despertou aqui em mim, né? Isso tá falando de mim, isso fala de mim quando eu tenho essa raiva. Bom, tem até uma linha na literatura, nesse universo dos livros, que chama biblioterapia, né? Que a pessoa se trata através da leitura. Tem uma frase que hoje eu já me familiarizei com ela, mas a primeira vez que eu ouvi eu falei, não gosto dessa frase. Que é, ninguém desperta em você o que você já não tenha. Né? Então muitas vezes quando a gente sente raiva do autor ou raiva de alguma coisa, você fala assim, não, mas por que essa pessoa, eu quero matar essa pessoa? E aquilo é algo que está lá dentro de você. Né? Quando você se incomoda muito com alguma coisa, é porque tem alguma coisa lá que mexe lá dentro. Né? Bom, você está estudando psicologia. Tem. Você sabe que nosso amigo Freud, ele tem essa... Tem essa linha. Carla, vamos falar um pouquinho de conexão, né? Que a gente já falou aqui, mas a conexão que a leitura traz para nós. Conexão que eu vejo comigo, a gente já falou aqui. Conexão com a natureza. A conexão com a realidade do mundo, do passado, do futuro, do presente. Como que essa leitura e essas conexões trazem benefícios para a nossa vida diária? Vamos pensar
Vamos falar do passado, essa conexão com o passado, da história, que você que fez história. Como que isso traz benefício para hoje, para nós? Então, eu vou tentar e você me fala se é nessa linha que você está pensando. Bom, tem relação com o que a gente falou antes, porque o livro te traz, revela muito de você, no sentido de que você transfere aquilo que você é pro personagem. E de certa forma, isso vai criando vínculos. Se aí vai precisar que você queira pensar sobre isso, né? E não fazer como você fala, tem hora que dá vontade de fechar e falar tchau. Tchau. Mas se você se propor a uma coisa séria, você cria, de certa forma, um elo que seria essa conexão com aquilo que você está se propondo. Então, por exemplo, a gente vai ler um livro de história. Eu li Olga há muito tempo, né? Sempre me rodeou essa coisa do Holocausto e tal. Eu sempre achei, e aí você vai me dizer se essa é a conexão que você pensa. Lá, adolescente, eu me perguntava qual era o problema histórico que eu vivia comparado ao que viveram os judeus. Aí eu saía do livro e falava, meu Deus, eu não posso reclamar de mais nada. Nada, porque o que eles passaram é impossível. Né? A gente vive super bem, tá tudo tranquilo. Hoje eu já leria a Olga diferente, porque a gente não tá tudo tranquilo. Não. E até era a minha visão um pouco mais alienada também, né? Eu tinha 16 anos. A gente não está tudo tranquilo, não só porque tem uma guerra na Ucrânia, que a gente está vivendo uma pandemia que está assumindo uma outra configuração, mas que existe. A gente pode pensar que nós não temos contato, olha que interessante, nós não temos contato com o que acontece no Oriente Médio, com as guerras que estão acontecendo lá. A gente não tem contato porque a gente não tem livro, porque não nos contam a história deles. Sim. Contam a história que a gente conhece, essa história eurocêntrica, né? O que a gente tem acesso é Estados Unidos e Europa. A gente não sabe quem é a China, a gente não sabe quem é a Rússia, a gente não sabe quem é a Ucrânia, estamos descobrindo agora. A gente não sabe quem é o Oriente Médio. Então, quando eu faço uma leitura como Olga, que fala do Holocausto, do que viveram os judeus, que tem a ver... Olha, eu devo estar com alguma coisa, que essa coisa antinazista me rondando, porque eu falei do Hitler e agora eu estou trazendo esses dois exemplos, né? Mas acho que é por causa do filme que eu assisti esse fim de semana. Isso me conecta a como eu vivo socialmente. Será que eu realmente... A gente brincou, a hora que você falou tudo em paz, eu falei, em paz, não está em paz, né? A gente, dentro de mim fala, meu Deus, eu tô vivendo uma turbulência de emoções, eu ligo a televisão para tentar um entretenimento, aí eu vejo que em Petrópolis choveu de novo, eu vejo que não tem negociação na Rússia, eu vejo... então não tá tudo bem, tem alguma coisa que... E a leitura me traz isso. Mas a leitura também me traz isso, Lê, olhando sobre o aspecto histórico aqui, falando só desse recorte histórico, porque ela própria me possibilitou uma visão crítica. Então eu não acredito só no que os jornais me falam, porque eles também têm informação enviesada. Ainda que grande parte dos jornais tem boas fontes seguras, etc e tal, mas eu também já li outros livros de história, então eu tenho uma certa, um pouquinho de razoabilidade, vamos pensar assim, para olhar para uma questão da Ucrânia e falar, meu Deus, é uma coisa absurda o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo tem a guerra da Síria que ninguém me contou o que aconteceu, eu não vi. Sim, você não viu desfecho. Então eu acho que a conexão é nesse sentido, quando eu trouxe aqui um exemplo histórico, né? De história, de vivência social. Mas se a gente falar de natureza, como você perguntou, como é que me conecta com a natureza, né? Eu acho que tem tantas formas, assim, quando a gente pega um livro, um romance, uma coisa gostosa, leve, e o autor te revela um ambiente com detalhes, e você consegue se colocar naquilo, né? Então... nossa, tem livros que eu consigo imaginar a cena, mas porque o autor criou aquilo com detalhes, né?
Então, eu me sinto num ambiente tranquilo, e lá tinha isso, lá tinha aquilo dá aquela acalmada no estresse que você falou. Com certeza. Então, também, eu não sei se é nesse sentido que você perguntou, de conexão. Sim, né? eu acho até esse olhar, sabe? Esse olhar para o mundo, igual você está falando de toda a situação da sociedade, de guerra e do Holocausto, do que a gente olha para o passado, e eu te perguntei do passado. Eu acho que é esse olhar. Porque quando você não tem nenhum tipo de conhecimento, você não leu nada a respeito, e você só foi na aula de história, e a professora falou sobre Hitler e sobre a guerra, e você fica... simplesmente olha para o Hitler como um nazista que queria acabar com todo mundo. Então tá ele beleza, é um ditador, verdade. ditador, que legal. Tá, beleza, tá. É bem isso mesmo. Eu acho que a leitura tem essa capacidade de mudar o nosso olhar. Tanto para o que já aconteceu, para a natureza, igual você está falando, assim, de entrar na história, sentir o ambiente todo que o autor está descrevendo. Bom, eu sou assim, né? Eu falo que tem... Você já assistiu aquele filme do Doug? Que quando falava ele criava um balãozinho aqui assim? É verdade, é verdade. Eu sou muito assim, então eu tô lendo, aqui tem um balãozinho aqui que eu vou entrando. E eu acho que o hábito da leitura te resgata uma coisa, uma criança que mora em nós. Né? Quando você fala do balãozinho, eu acho que é isso. É alguém que é o livro, fala, você pode imaginar o que você quiser, querido, porque esse universo é seu, você faz o que você quiser, o mundo é só seu, se você quiser matar, você mata, porque aqui pode. O que você não pode é matar na vida real. Sim. Né? Então, o universo da imaginação é desses. Você pode ter raiva, você pode querer matar o cara, você pode, inclusive, matar o cara no mundo imaginário. Sim. Porque no mundo real a gente vive em sociedade, tem que se organizar, não dá pra matar, não pode morder, não pode arrancar o cabelo, né? Você não pode sair gostando de todo mundo e querer se relacionar com todo mundo, enfim. Existem regras, né? Eu acho que hoje a gente podia falar de 3 mundos, que seria o mundo real, o mundo virtual e o mundo imaginário, né? Podia tanto promover mais o mundo imaginário. Sim. Que de mundo virtual e mundo real a gente tá cheio. Tá cheio, pelo amor de Deus, com certeza. Carla, e você, como que você cuida do seu processo de envelhecimento, da sua longevidade? Você acha que a leitura é um aliado seu para isso? Então, se eu olhar interdisciplinarmente, eu acho que eu foquei muito na leitura e eu estou em débito com outras coisas que a vida, né? Como eu sempre me cobro não só de atividade física, que eu acho assim é imprescindível, né? Porque na verdade a gente envelhece desde quando nasce, né? Então a gente nasce envelhecendo. Então assim, eu gostei muito de livro e aí eu não fui me movimentando muito, isso eu me cobro. Não me acho assim totalmente sedentária, mas o desafio seria encontrar na atividade física uma brincadeira como no livro, não? Sim. Então esse é um processo, eu acho, pensando interdisciplinarmente, falando de mim. Mas a leitura, ela me dá uma coisa assim, que é pensar que diante dos projetos que eu estou desenvolvendo, eu tenho coisas a fazer, etc. Mas, conforme eu vou ampliando esse meu repertório de leitura, Lê, é como se eu dissesse assim, olha, o envelhecimento inexoravelmente me levará à morte, óbvio, disso não tem como fugir. Mas tá tudo bem, a morte é inevitável. E aí eu tô aqui para fazer um bom trabalho, é só disso que se trata a vida, né? Sim. Então a leitura me ajuda nesse sentido de me preparar por dentro, de falar, olha, hoje eu não estou preparada. Né? Seria um susto, até por conta da lógica natural das coisas. Eu não me sinto velha, eu vou completar 40 anos, tenho 2 filhas pequenas, então eu tô com uma agenda até os 120 anos lotada, que eu falo que é até os 120. Você tem que ficar viva. Então por isso que tá assim muito na frente essa coisa da atividade física urgente, porque senão eu não vou conseguir cumprir a agenda. Não em pé. Não em pé, exatamente. Tirando essa parte que eu tenho que resolver urgentemente, brincadeiras à parte, 120 é um número que eu sempre falei, né? Mas eu também sei o peso que é. Sim. Você falou várias vezes aqui, é uma coisa fantástica da longevité, é olhar para isso que é novo, nos chamar de terceira idade, porque
A gente só era vivo, né? E aí a gente tinha fases. Hoje a gente está tudo bem divididinho. A criança, a primeira infância, a puberdade, a adolescência, né, etc. Sim. Então, esse conceito novo de envelhecimento, de terceira idade, de demarcar as coisas, ela me faz pensar que eu estou me encaixando nesse cenário, desse caminho. Então, volto a dizer, eu não me acho velha, não é isso, mas eu também não posso mais ficar perdendo tempo, não dá para errar, né? Sim. Então, ela me ajuda nesse sentido de me propor a colocar a minha imaginação, porque eu posso, um mundo imaginário sou eu, essa é a minha essência, e ele é imenso, ele tem 1000 coisas que eu não conheço e que eu posso conhecer e que eu posso contribuir, inclusive. Propósito. Exato, propósito. Né? Então, mostrar que não é uma questão de idade, que as pessoas com 40, com 50, com 60, com 90, com 100 contribuem, dão lição, né? E que a leitura vem exercer esse papel de ajudar em termos de repertório de imaginação, porque no mundo da imaginação não tem idade cronológica, né? Não tem idade. E hoje, diante das minhas demandas, eu já não me acho mais com 20 como eu me achava um tempo atrás. Hoje eu me acho com 40 e tô achando isso lindo. Tô achando isso lindo. Mas é nesse sentido, assim, de a gente poder usar toda essa criatividade, todas essas sensações, se permitir sentir, de perceber que a vida não é essa razão pura, e que a gente só vive uma vez. Só tem essa chance, não dá para esperar a volta. Porque a gente não sabe, a gente só tem certeza que vai morrer. Sim. E que só tem aqui para fazer alguma coisa. Depois a gente resolve em outra dimensão. Depois a gente pensa nisso, né? Vamos fazer o melhor hoje. Carla, mas pensando nesse processo de envelhecimento, né? Que todos nós estamos aí no caminho. Eu penso a leitura muito proveitosa, assim, muito profunda no sentido de convívio social, né? Que quando se fala em longevidade, existem os pilares. Alguns falam em 5 pilares, outros 7 pilares, outros 4 pilares. Mas um dos pilares da longevidade é a socialização. É você manter vínculos que te conectem de fato, né? E que te mantenha ativo. Porque você sabe que todas as pessoas, nesse processo de envelhecimento, quando você fica mais velho, você tende a ter um isolamento. Porque os seus filhos estão com outras atividades e as pessoas vão se sentindo mais isoladas. Essa capacidade que a leitura tem de convivência, porque se você tem o hábito da leitura, se você está desenvolvendo isso, ou se você participa de um clube de leitura, de uma roda de conversa sobre um tema, você vai criando vínculos ali e você se sente pertencente a um grupo, que é o que a gente busca desde que a gente nasce. Né? Esse pertencimento, a gente quer pertencer à nossa família, depois a gente quer pertencer a um grupo do colégio, depois a gente quer pertencer a um grupo social, ou seja, da empresa ou profissionalmente. E no processo, quando a pessoa já está mais velha, quando nós formos mais velhos, a gente vai querer também ter esse pertencimento. As pessoas, eu convivo muito com pessoas mais velhas, tanto no meu ambiente de trabalho, e elas têm muita carência. Quando você chega e olha e conversa, e para olhar para elas, você sente que elas precisam dessa convivência. Eu não sei se você já viu uma pesquisa, um estudo que tem em Harvard, que eles pegaram as pessoas, é uma pesquisa que já tem há anos. Eles pegaram algumas pessoas, selecionaram algumas pessoas, pessoas de posse, pessoas intelectuais, pessoas não tão intelectuais, com não tão estudo, mas que chegaram a um ponto da pesquisa, o que de fato ficou para elas? Ficou o convívio social, as relações interpessoais. O dinheiro não era o que trazia felicidade. É uma pesquisa mais o que te traz felicidade, o que te traz essa alegria, esse relaxamento do dia. E para eles, todos nessa pesquisa, é uma pesquisa que ainda está em andamento, tem até um livro, O Jeito Harvard de Ser Feliz. Até o Unicesumar estava usando esse slogan no novo curso deles.
E essa pesquisa trouxe muito isso. O que fica de fato para nós, em detrimento de todas as outras coisas, são as relações. Então, criar laços. E eu vejo a leitura como esse espaço de criar laços. Você participa de clube de leitura, você cria vínculos, mesmo que seja só para se encontrar uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, mas eu vejo a leitura como esse aliado de criar vínculos. Lê, ela não só cria vínculo, como ela te ajuda a perceber como você pode fazer parte de mais grupos ou de se olhar dentro do grupo que você participa. Porque isso que você traz essa abordagem, que é científica, inclusive, em termos de convívio social, é assim, a vida só existe a partir do outro. Sem o outro não há vida. Não. Né? No caso, tratando-se de humano, que é o nosso recorte aqui, eu uma vez, com a minha filha mais velha, eu estava com o bebê conforto, né? Eu ia deixar ela na minha mãe, tirei o bebê conforto do carro, ela estava lá, um mesinho, e aí eu abaixei ela no chão para tocar a campainha. E aí me ocorreu, eu não esqueço daquela experiência, eu falei, nossa, se eu deixar ela aqui e a minha mãe não atender a porta, essa criança morre aqui. Porque ela precisa de cuidado, ela precisa de leite, ela precisa de alguém. Uma vida humana, diferente da dos animais. Sim. Né? Ela só existe a partir do outro. E o outro compõe esse grupo que a gente está falando. Uhum. Então, se tem uma coisa que é quase que, usando a linguagem coloquial aqui, que beira o ser, um instinto natural, é a gente pertencer a algum grupo. Né? Então, aí a gente tem vários grupos e se a gente fosse usar a ciência para explicar isso, tem todo um conceito. O grupo familiar, né? O grupo Sim. profissional de trabalho, uma comunidade que você pertence, sei lá, Hilda Arnes tinha pastoral da criança, tanta gente sim, pertencia sim. pastoral, instituições, associações, etc. Uma série de tipos de grupos, mas a gente se sente pertencente a algum. E sem isso, a vida fica muito confusa, que eu acho que é muito dos problemas da atualidade, em termos de depressão, ansiedade, muitas sim. doenças que estão se acentuando na modernidade. Por conta desse isolamento que vem antes da pandemia. Nós estamos nos isolando. As famílias estão ficando menores, as formas de se relacionar estão mudando. E principalmente para quem vem de gerações em que essas relações de afeto eram muito evidentes, essa privação do convívio social é muito nociva. Muito demais. Nociva, né? A gente já está vendo isso de forma muito evidente com criança, por conta da pandemia e tal. Adolescentes. Mas essas pessoas que vêm de uma geração em que o mundo era realmente... Hoje a gente vivenciando tudo isso, e o pouco que a gente viu na nossa infância, o mundo está outro mundo. Nós estamos falando de outro mundo. Né? É outro contexto. Então esse convívio social é fundamental. E o livro, ele tem essa capacidade de te vincular, e você tem essas propostas temáticas de qual grupo você vai pertencer. Eu gosto de ler romance, eu gosto de ler ficção, não ficção, biografia. Sim. Tem gente que gosta de biografia, tem gente que não gosta de ler biografia. E você vai entendendo mais de si e criando essa relação. Onde entra o convívio social? Que eu acho que hoje, na atualidade, tem uma coisa muito legal que são os clubes de leitura. Né? Que a gente pode pensar sobre isso aqui, né? Em outra oportunidade, discutir um clube de leitura aqui. Porque quantos assuntos polêmicos ou não são levantados no livro e a gente morre com ele dentro da gente. Você fala, nossa, eu queria tanto ter alguém para conversar sobre isso. Sim. Os mais diversos, né? Pode ser sexo, tem livros que começam a discorrer a partir de sexo, a gente não tem esse tabu todo. Sim. Pode ser essas sensações, enfim, o fulano não era vilão, mas ele tinha muita raiva. O que você acha daqui? Então, sim. essa discussão proposta. E o legal é quando você discute num grupo ao qual você se sente pertencente. Então, por que não pensar um clube de leitura
para pessoas que comungam da mesma idade, de uma certa homogeneidade das formas como se relacionam, né? E isso é um conceito novo, pensar esses clubes de leitura por conta da tecnologia que ajuda, a gente ter um acesso maior aos livros, enfim. Mas é esse pertencer que é fundamental, é a gente se reconhecer, não há vida humana sem o outro, sim, nós precisamos do outro, e tem sido um grande desafio a gente se reconhecer num grupo sem colocar o outro como menos importante. Então, por exemplo, eu disse aqui que se eu propor um clube de leitura na minha família, ninguém vai. Ninguém vai, porque ninguém lê. E é deles, eles não estão dispostos, assim. Você falou que teu pai lê um livro, meu pai tinha muito acesso a documentos, meu pai era bancário e tal, mas assim, meu pai fazia muitos cursos, mas falar que eu vi o meu pai deitado numa hora de prazer, e a leitura como um prazer, eu não me lembro. A minha mãe, eu me lembro que ela leu um livro na vida, e eu tenho 1000 lições, porque ela falava tanto daquele livro, não esqueço, do Lair Ribeiro, né? Então ela falava 1000 vezes, olha, é a diferença que faz a diferença, porque o segundo lugar chegou 5 centímetros antes do primeiro, então ela repetiu, aquele livro parece que eu li, de tanto que ela repetiu aquele livro. Você. Então eu tenho a imagem dele claramente, eu acho que eu vou até procurar na casa dos meus pais aí. Então, não é um grupo que... Eu amo a minha família, eles são tudo pra mim, mas não é um grupo que eu me identifico dentro dessa área que eu gosto tanto. Sim. Né? Enfim, assuntos que eu gosto de discutir, muitas vezes eu não encontro no meu grupo de economistas, que é uma grande área que eu gosto. Então, propor essa ideia de ler livros e discuti-los em termos de uma reunião, eu acho muito válida. Mas só o livro por si só o hábito da leitura, é um jeito de você contatar o autor, um jeito de conhecer como outra pessoa pensa, como ela pode escrever daquele jeito, né? Tem um cara que está ganhando fama aqui no Brasil, um português, que é o Walter Hugo Mãe, ele escreve sem letras maiúsculas, só minúsculas. E ele te traz uma sensação fabulosa. Então você fala, nossa, o cara transgrediu as regras. Como ele pode fazer isso? Todo mundo quer entender a lógica, como ele pensa. Então é um jeito de conviver com alguém e falar, nossa, como você pensa desse jeito? Quero saber mais sobre você. Eu acho que é nesse sentido. Sim, e eu penso que num clube, num grupo de leitura, num clube de leitura igual você está falando, o outro pode ter outras ideias, com a mesma ideia às vezes, com a mesma leitura. Isso. E você teve uma percepção, o outro tem outra percepção. Eu acho isso fantástico. Porque vai trabalhar muito o nosso senso crítico, né? Eu acho muito legal. Que tem a ver com o que a gente estava falando, a gente só lê a partir da nossa experiência de vida, né? E quando você compartilha com Deus, você fala, nossa, eu nunca tinha pensado desse jeito. Sim, sim. Porque cada um tem um sistema, né? E a gente vai de acordo com o sistema. Carla, nosso podcast está terminando hoje. Mas eu tenho certeza que nós teremos outras oportunidades de conversar aqui sobre livros, sobre clube de leitura. Eu quero agradecer muito você, muito mesmo. Agora vou fazer uma pequena colocação aqui. Sou muito feliz porque esse podcast aqui, gente, e o podcast da La Longevité, ele nasceu de um podcast que você mandou para mim. Eu lembro que foi exatamente como você começou falando do livro. Eu acho que foi o livro da doutora Ana Cláudia, que você tinha lido e comentou comigo. E depois você achou lá no Spotify e mandou para mim. Eu nem tinha Spotify. Baixei o Spotify, ouvi. Falei, gente, eu quero fazer podcast. Que legal. Porque é uma ferramenta muito boa, sabe? Você pode ouvir onde você quiser, no carro, trabalhando em casa, às vezes limpando, lavando louça, cozinhando, né? Então, eu agradeço muito você, porque foi você que despertou isso em mim. Eu sou muito grata mesmo e muito feliz por você estar aqui hoje comigo. Obrigada. Nossa, Lê, que legal. Eu fico muito feliz e emocionada até, porque a gente fala isso dessa conexão maior, de umas ondas que se cruzam assim entre nós, e é nessa linha mesmo de
do poder que tem uma conversa mais profunda, essa troca desse convívio social, porque a gente não tem uma rotina próxima, né? As nossas atividades são diferentes. E você tem muita paciência comigo, porque eu sou bem enrolada, mas... e como isso me emociona também, no sentido de que é muito simbólico eu ter lembrado e ter mandado através de um podcast, porque... eu também me reconheço nisso, eu falo, nossa, eu não tinha pensado, porque eu sempre gostei mais de podcast do que de vídeo, na verdade eu não gosto de vídeo. Pra mim é uma sessão de terapia isso aqui agora, né? O vídeo me traz a imagem pronta, não me ativa a imaginação. Sim. Quando eu só ouço, eu crio o que eu quiser na minha imagem a partir daquilo que eu dou conta. Sim. E aí eu tenho um papel mais ativo na minha imaginação. E é disso que se trata a leitura, né? Então por isso que o livro é sempre melhor que o filme, sempre será. Com certeza, eu não gosto de assistir o filme antes de ler. Isso, porque o livro possibilita você criar a imagem a partir de você, e é disso que se trata quando a gente fala de ativar a imaginação, criatividade, aliviar estresse, etc. Porque é você com você mesmo, né? Mais ou menos igual à época do rádio, você imagina. Sim, então, as guerras eram narradas pelo rádio, para as pessoas entenderem o que estava rolando, não tinha televisão. Então era da imaginação das pessoas. Sim. E essa imaginação me possibilita um contato com emoção, um contato com o outro, muito maior, muito menos racional, e eu tenho um papel mais ativo nesse processo de lidar com a linguagem. Sim. Eu acho que é isso, fico muito feliz. Nossa, eu muito feliz também, muito grata, e acho que é isso. As coisas acontecem, as conexões acontecem, você tem que ir, né? Você vai tendo as ações e hoje estamos aqui juntas fazendo esse podcast. Muito feliz. Se quiser fazer uns agradecimentos finais. Eu quero mais uma vez agradecer você, ao Matheus, né, que acolheu aqui, já me ensinou várias coisas. Mas agradecer a oportunidade de ter um lugar de fala da leitura, né, sobre a leitura, que é sempre uma dificuldade. Sim. Porque a cultura no Brasil, Lê, ela tem uma coisa de que o esperto é melhor que o inteligente, que vale mais ser esperto do que inteligente. E o inteligente que eu digo aqui não é no sentido de QI, de nada, sim, é no sentido de levar a vida a sério, como ela é, né? Então fazer coisas coerentes. E o esperto é aquele assim mais pro lado daquele jeitinho, jeitinho brasileiro, do que daquilo que a leitura me propõe, que é levar a vida a sério. Levar a vida a sério é fazer aquilo que eu acredito de verdade, não aquilo que eu vou levar vantagem. Aquilo que faz sentido para você. Sim. Né? Então agradecer principalmente a quem deu conta de ouvir tudo isso e essa oportunidade mesmo desse lugar de fala, me colocando à disposição em termos de contatos, enfim, o que for, para que a gente possa avançar nesse processo. Sim, com certeza, né? Avançaremos. Agradecer a galera aqui que nos acolhe nesse ambiente tão bacana. O Eduardo, a Bruna. Muito obrigada mesmo. Agradeço você que está conosco, assistindo, ouvindo esse podcast. Se fez sentido para você, assim como fez para nós, compartilhe com seus amigos, com seus familiares e vamos juntos buscar essa longevidade ativa.